Queridos amigos, a paz esteja com todos. Nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagem, Imitadores de Cristo. Essa é o último tema, dessa série de mensagem. Estamos indo para a parte 21, E já peço por gentileza, para você que é inscrito, deixa aí o seu joinha. Se você vai se inscrever, deixa o seu joinha também. Tanto um quanto o outro que vai se inscrever, o que já é. Também peço o seu compartilhamento, tá bom? Imitadores de Cristo, parte 21. Nós vamos finalizar essa série de mensagens com uma palavra que foi dita pelo apóstolo Paulo, usado tremendamente pelo Espírito Santo. Diante de tudo que nós ouvimos, essa série de mensagens, isso que Deus me usou para falar com você, meu amigo e minha amiga, entenda bem, não foi para colocar sobre você um fardo, tá? E muito menos foi para tentar mostrar para você que é impossível seguir a Jesus. Talvez você que me assiste tenha pensado consigo mesmo, tenha alimentado certos tipos de pensamentos que não são pensamentos de Deus, são pensamentos do diabo. Qual pensamento? Nossa, mas então seguir a Jesus é algo impossível, seguir a Jesus é algo complicado, seguir a Jesus é algo que eu nunca vou conseguir. Talvez o diabo tenha colocado esse tipo de pensamentos na tua mente e às vezes por algum deslize você tem alimentado. Mas não, meu amigo e minha amiga, é totalmente diferente. Todas as mensagens que você ouviu através dessa série de mensagens não é para mostrar para você que é impossível seguir a Jesus. Muito pelo contrário, é para mostrar para você que vale toda a pena você ser um seguidor de Jesus e ser seu imitador. Seguir a Jesus é a coisa mais bela, mais linda que existe. E essa série de mensagens não foi para dizer que Jesus está procurando pessoas perfeitas, pessoas que não tenham defeitos. Não. A própria Bíblia diz que Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. O que ele quis dizer com isso? Que ele veio para quem exatamente é imperfeito. Aquelas pessoas que reconhecem que são falhas. Se tem uma coisa que Jesus se agrada em nós, meu querido amigo, minha querida amiga, é o nosso esforço. É a gente reconhecer que somos falhos e dependemos da sua presença em nossa vida para nos ajudar. É justamente a mensagem que eu vou falar hoje. Que nós só vamos ser imitadores de Cristo, nós só vamos conseguir a seguir os passos que Jesus seguiu quando uma vez nós somos cheios de quem? Do Espírito Santo. Você pode ver o próprio Pedro antes e depois do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas 22, 31 em diante, Jesus falou que o Pedro iria negar e o Pedro negou. Mas você vê no livro de Atos 12, o Pedro é preso e poderia ser condenado no outro dia. Então, você vê a diferença, estou falando da mesma pessoa, mas com uma diferença, antes e depois do Espírito Santo. Então, o Pedro ele bateu no peito, de frente com Jesus, dizendo que jamais iria negar. E o Pedro não falou isso como orgulhoso, de boca para fora. Mas o Pedro falou isso com sinceridade. E
E o Pedro tinha dentro do coração a sinceridade. Pedro ele falou isso no sentido de ser sincero diante de Deus, mas ele acabou deixando a autossuficiência entrar, vamos corrigir aqui, o orgulho próprio, achando que ele já estava bem, que não precisava de ajuda de ninguém, achando que com sua própria força ele ia conseguir seguir a Jesus. Mas o próprio Jesus mostrou para ele que não era bem assim. O próprio Jesus mostrou para ele que não era dessa forma, que não era dessa maneira. Tem um mosquitinho aqui, mas você ignora ele, tá? E Jesus mostrou para o Pedro que não era dessa forma, que ele precisava da intercessão de Jesus. Mas você vê que mesmo assim o Pedro ele bateu de frente, deixou um sentimento de orgulho próprio, autossuficiência. E a gente sabe que o Pedro ele negou Jesus. Mas por quê? Será que a intenção dele foi negar? Não. Negou porque o Pedro ele foi fraco. A sua fraqueza falou mais alto. Ele pensou que ele ia ser preso junto com Jesus e acabou negando. Mas em Atos 12, eu vejo Pedro cheio do Espírito Santo sendo preso por pregar o Evangelho. Ele poderia ser condenado no outro dia, mas a Bíblia diz que a igreja orou por ele para que ele fosse liberto. Mas ele ia ser condenado. E se você for ler Atos 12, você vai ver que o Pedro ele estava dormindo. Imagina você sabendo que vai morrer no outro dia e dormir. Somente quem tem o Espírito Santo é que tem essa condição. É exatamente sobre isso que eu vou falar para você. O Pedro ele só pôde ser preso por causa de Jesus. Ele não negou a Jesus em Atos 12, diferente de Lucas 22, 31. Por quê? Porque o Pedro em Atos 12, ele já estava cheio do Espírito Santo. Você vê que quando dizem, a Bíblia não fala, diz os historiadores que o Pedro foi até crucificado de cabeça para baixo. Eu não posso te afirmar porque a Bíblia não fala, então se a Bíblia não fala eu não vou entrar nesse mérito. Eu só tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Mas o Pedro ele conseguiu imitar o Senhor. Mas de que maneira? Depois do Espírito Santo, porque antes ele não conseguiu. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo a nossa mensagem, você só vai ser um imitador de Cristo, você vai conseguir servir Jesus do jeito que tem que ser, se você procurar se encher do Espírito Santo. Se você for uma pessoa que busca a presença de Deus, a força do Espírito Santo. É dessa forma que você vai conseguir ser um imitador de Cristo. Talvez você não tenha conseguido porque você tem tentado com a sua própria força. Talvez você tenha sido igual ao Pedro, Você tem tentado com a sua própria força ser um seguidor de Jesus. E tem se decepcionado na fé. Não, meu amigo e minha amiga. Busque a presença de Deus. Seja cheio ou cheia do Espírito Santo. Desta maneira, você vai conseguir ser o imitador de Jesus com excelência e seguir os seus passos. Foi o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 8, 26. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 8, verso 26. Diz assim: porque o Espírito Santo é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Você vê o que ele começa dizendo, O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito é quem nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o apóstolo Paulo ele já começou falando que temos fraquezas, que somos ser humano. Aquele que diz que não tem fraqueza, ele já mentiu porque pecou. Todos nós temos fraquezas e temos que reconhecer.
todos os dias a nossa dependência do Espírito Santo. Tá bom? Então que você possa procurar também ser cheio do Espírito Santo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Deus abençoe.